A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou a missionária Marilândia Moreira e hoje eu vou estar trazendo para vocês o relato de mais uma experiência que eu tive sobrenatural. Essa experiência que eu vou contar agora para vocês é uma experiência de uma retaliação espiritual. Eu sei que muitos de vocês sabem, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Em algum lugar, em algum vídeo, ou quem sabe até na igreja que você frequenta, ou você já conversou, né, com pessoas, né, sobre esses assuntos. Quando nós fazemos a obra de Deus, nós sofremos muitas retaliações, né, tanto física como espiritual. Essa experiência que eu vou contar aqui agora para os irmãos é uma experiência de uma retaliação espiritual, né? Eu estava dormindo. Essa experiência tem mais ou menos um mês, né? Eu estava dormindo, foi à noite. O horário foi mais ou menos umas 2 e pouca para 3 da manhã, né? Eu estava no meu sono bem tranquilo e ali no sonho, né? É um sonho com um viés assim de. É como se fosse um sonho lúcido, né? Porque eu fico consciente, né? Tem alguns sonhos que eu fico consciente do que do que está acontecendo, né? Da realidade que está envolvida ali. Então eu estava dormindo e aí de repente, né, Satanás estava em cima de mim assim, né, nas minhas costas. Eu estava deitada, né, nessa posição assim mais ou menos, e ele ficou aqui em cima do meu corpo e numa das mãos dele, que eu não vi a mão, mas eu sei que era a mão, tinha um dardo, né? Um dardo, parece com uma ponta de ferro, e ele tentava furar. Ele tentava furar aqui, aqui nas minhas costas, aqui no meu ombro, né? Então ele tentava furar com esse dardo nas minhas costas. Eu via que ele tentava furar, então ele fazia uma certa força para furar, né? E tinha muita maldade dentro dele, né? Para fazer aquilo. Mas aí eu estava consciente, o meu espírito estava consciente do ataque, e eu falei assim: você não vai conseguir me furar. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu falei 2 vezes, né? Eu te repreendo em nome de Jesus, você não vai conseguir me furar. Eu não estava com medo dele, né? E eu apenas percebi o ataque, e assim que eu percebi o ataque, eu repreendi e falei que ele não iria conseguir me furar. Ele desistiu, mas eu senti que ele ficou com muita raiva porque ele não conseguiu me furar. Eu acordei. No que eu acordei, eu orei, eu repreendi. E eu tive consciência, né? Do que estava acontecendo. E aí eu fiz oração, falei com o Senhor, pedi proteção espiritual, né? E coisas aconteceram depois desse ataque, viu, meus irmãos? Aqui no mundo físico, coisas depois aconteceram. Não conseguiu me abalar, porque eu entendi que aquele ataque, aquela retaliação, né? Aquele ataque que ele veio para me furar com o dardo, que ele não conseguiu. Se ele tivesse conseguido, né? Se o intuito dele tivesse, né? Se ele tivesse me acertado ali, o projeto dele teria então ocorrido no mundo físico. Então não ocorreu no mundo físico porque no espiritual não aconteceu. Então é importante que, que eu fale aqui para os irmãos aqui no canal sobre esse assunto, que é para os irmãos estarem sempre, sabe, vigilantes aí na vida de vocês, principalmente você que já aceitou Jesus, ou que muitas das vezes você tem um ministério, né? Eu acho que você já deve saber disso, mas se você não sabe, você é odiado por Satanás, né? Porque você faz a obra de Deus, né? Você é uma pessoa que você tenta ganhar almas para o nosso Senhor Jesus, então você é odiado. Você é odiado já, mesmo se você aceitar Jesus, você já é odiado. E quando você aceita Jesus, então pronto, já tem guerra declarada
contra a sua vida, contra o seu espírito. Né? Porque quando você aceita Jesus, é como se você estivesse assinando um documento, né, reconhecido firma de que você é inimigo de Satanás. Quando você aceita Jesus e quando você obedece aos preceitos de Deus e quando você tenta estar obedecendo a Deus, e Satanás sabe, né, quem está andando, né, com o nosso Senhor Jesus, ou quem está tentando pelo menos andar, ele sabe quem está tentando andar com Jesus, quem está se esforçando, e ele sabe quem não está nem aí. Então aqueles que estão com compromisso com o nosso Senhor Jesus, vai ser odiado com certeza, então vai ter ataque o tempo todo, então é preciso que você esteja em oração, vigilante, né, fazendo um jejum e obedecendo a palavra de Deus, né, confiante que Deus está no controle da tua vida, né. Então esse foi o relato de hoje, meus irmãos. Eu espero que tenha ajudado alguns de vocês, algumas pessoas até já comentaram comigo que já viu alguns vídeos meus, né? Tem uma irmã mesmo, uma irmã que eu conheci em um hospital, e ela me ligou e falou que viu meu vídeo. Eu agradeço demais, né? As pessoas que estão vendo meus vídeos, estão comentando, e alguns até me relatam, né? E também já viveram algumas experiências. Então é um ajudando o outro aqui, né? É um fortalecendo o outro. A irmã disse que viu meu relato, que com ela já aconteceu parecido, mas que ela na hora não teve como repreender, que o espírito não reconheceu o ataque, que ela só veio reconhecer o ataque depois que tinha passado o ataque. Então, pela misericórdia de Deus, Satanás não venceu, né, no ataque lá no espiritual. Então é isso, meus irmãos. Temos que estar vigilantes, temos que orar para que quando esses ataques chegar, né, na sua vida, o seu espírito reconheça para você, sabe, estar se apoiando em Deus, você está repreendendo em nome de Jesus. Porque Jesus já venceu Satanás na cruz, meus irmãos. Toma posse desta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém?